Você já ouviu em algum momento da sua vida aquela frase icônica do mundo gospel que diz assim: quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando? Ó, então fica com a gente que após a nossa abertura nós vamos falar sobre isso. E como diria Dick Sol, que comecem os jogos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do DDUC Express. E hoje eu quero falar sobre aquele mantra gospel que diz assim, que quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando. E peço desde já que você abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Enquanto você abre sua Bíblia em Gênesis 12, eu quero pedir, não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, clicar nas notificações para receber os nossos vídeos aí nos domingos, tá? E lembrando que nós estamos nos preparando para em agosto termos coisas novas aqui no canal. Então, muita coisa boa vem por aí, fica com a gente. Então vamos lá. Gênesis 12 fala do chamado de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. Flávio Josefo, no livro A História dos Hebreus, que é tido por muitos o relato mais fidedigno depois da Bíblia, ele fala que Abraão foi um cara muito inteligente, que ele era um homem muito, muito poderoso em palavras. Tanto que, segundo Flávio Josefo, ele foi a primeira pessoa a se levantar dizendo que existia um só Deus. E aí Deus diz a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. E Abraão, ele leva Ló. Ló não era simplesmente sobrinho de Abraão. Abraão, como não tinha filhos, ele tinha adotado Ló. Ló era um afilhado de Abraão, né? Não era um simples sobrinho. E aí o que me chama a atenção é quando você vira a página da sua Bíblia e vai lá para o capítulo 13, abra lá Gênesis 13, verso 14, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Você vê no capítulo 12, Deus chama Abraão. Abraão tem muitas coisas. Abraão desce para o Egito, mente dizendo que Sara era somente irmã dele. E muita coisa acontece ali. Mas você não vê Deus falando nada. Você não vê Deus se manifestando a Abraão. Então a Bíblia é bem específica dizendo aqui: falou o Senhor com Abraão depois de Ló ter se apartado dele. Ou seja, estava tendo uma desavença entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão. E Ló diz: Abraão, faz o seguinte, escolhe, para onde tu for eu vou para o outro lado, para que não haja briga entre nós. E aí quando ele se apartou de Ló, Deus falou com ele. E aí a gente fica pensando: peraí, quando Deus está em silêncio, será que ele realmente está trabalhando? Pense, Deus deu uma ordem para Abraão se apartar da sua parentela, e Abraão levou Ló. Tá certo que Abraão era um beduíno, era um viajante, e normalmente esse tipo de gente tinha uma família muito grande. Mas ele levou Ló. E a Bíblia é bem clara: quando ele se apartou de Ló, Deus falou com ele. Será que Deus não estava em silêncio com Abraão porque ele estava em pecado, estava fazendo coisa diferente do que Deus tinha mandado? Aí você diz assim: não, Fábio, beleza. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 16. Vire um pouquinho as folhas. Gênesis 16. O que acontece? Abraão está desanimado porque Deus prometeu a ele um filho e o filho nada ainda, né? Ele era já avançado em idade, Sara também. E aí no capítulo 16, Abraão decide dar uma força para Deus. O que seria essa força para Deus? Ele vai e engravida Agar. E Agar tem a Ismael. Então olha lá, capítulo 16, verso 16. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael. Ou seja, Abraão teve um filho com Agar e Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. O que me chama mais atenção é o verso posterior. Capítulo 17, verso 1, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Desde o erro com Agar, a Bíblia não menciona Deus se manifestando a Abraão. E aí, olha o que acontece. Depois de 13 anos, Deus fala com Abraão. E sabe qual é a primeira coisa que Deus diz a Abraão? Disse-lhe o Senhor, Deus Todo-Poderoso: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão não faz besteira. Por causa do erro de Abraão com Agar, Abraão passou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Então, fique com essa reflexão. Se Deus está em silêncio, não é um indicativo que eu ou você estamos em pecado, deliberadamente desobedecendo sua voz?
Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e nos encontramos no próximo domingo com o DDC Express. Valeu!